Então a gente vai falar um pouquinho sobre lesão renal aguda, né, que são 15% dos pacientes que estão internados e 60% dos pacientes que estão na UTI. Ela pode ser definida como pré-renal, renal ou intrínseca ou pós-renal. Então ela vai ter, dependendo da topografia onde acontece a lesão, ela vai ter essa nomenclatura, né? De forma didática aqui, a renal eu coloquei como renal para ficar mais fácil, pré-renal e pós-renal, mas ela é também chamada de intrínseca se você for procurar na literatura. Então, o que é que a gente entende pré-renal? Acho que o principal representante de uma insuficiência renal aguda pré-renal é a hipovolemia, né? Por alguma razão. É o paciente que ele tem perdeu sangue, é o paciente que está vomitando, é o paciente que por alguma razão ele tá com diarreia, ele está hipovolêmico. Então, o paciente com um volume circulante baixo, seja ele por perda ou se ele tem um volume circulante, no caso, se ele tem uma cirrose, por exemplo, ele tem um volume circulante baixo, ele também pode fazer uma pré-renal. Ou o paciente que tem IC, paciente que tem IC, o racional aqui da IC é uma baixa perfusão, então chega pouco sangue no rim, é o paciente também que faz lesão renal aguda pré-renal. Então não chega sangue suficiente no glomérulo desse paciente e ele vai fazer lesão renal aguda. Então, assim, outra possibilidade que é bem comum, e aí o racional é um pouquinho diferente dessa questão de chegar pouco sangue, é a sepse. Sepse é uma das principais causas de lesão renal aguda pré-renal que a gente vai encontrar na emergência, porque é o paciente que chega infectado, é o paciente que chega grave e ele vai ter um quadro de insuficiência renal aguda pré-renal. Qual é a lógica do paciente com sepse fazer pré-renal? Ele tem uma, ele é um estado hiperdinâmico, né? Não necessariamente a gente tem uma hipovolemia no paciente séptico, mas ele tem uma vasodilatação e essa vasodilatação faz com que diminua a pressão no glomérulo e aí filtre menos. Nesse contexto aí de filtrar menos, o paciente termina desenvolvendo uma piora na taxa de filtração glomerular. Não necessariamente o néfron dele está mal perfundido. Quando a gente tem esses quadros aqui, do paciente hipovolêmico, ou paciente com hiperdinâmico, né, da sepse, e aí tem menos sangue chegando lá no néfron, ele pode evoluir para uma lesão renal intrínseca, né, uma lesão renal aguda intrínseca ou uma lesão renal, né. E o que, é que a gente tem aqui como principal representante? A gente tem a necrose tubular aguda. E aí o que, é que são várias as causas da necrose tubular aguda, tem várias possibilidades, mas uma causa bem assim, para a gente ficar ligado, basicamente são os tóxicos, né? Além dessa questão da hipovolemia ela poder levar até a lesão renal aguda, a necrose tubular aguda, alguns tóxicos eles também levam a essa lesão especificamente do rim, né? Então, uma lesão intrínseca do rim que leva a uma injúria renal. E aí o que é que pode ser? Contraste é uma possibilidade, apesar de é um pouco controverso, mas é uma possibilidade. Contraste. A gente tem também drogas, né, como antibióticos, vanco, aminoglicosídeo. A gente tem aqui que pode causar lesão também tóxica. Ou, por exemplo, outra causa, rabdomiólise. Rabdomiólise é um motivo também de a gente ter uma, uma lesão renal por tóxico, né? Então a gente tem essas possibilidades aqui. Existem outras causas também de lesões intrínsecas, como as glomerulonefrites, né? A NIA, né, também. Então a gente tem outras possibilidades que eu acho que não vem tanto ao caso aqui, são quadros menos comuns. O que a gente vai encontrar muito na emergência, que passa de 60% das causas, é lesão pré-renal e necrose tubular aguda. Isso aqui vai ser o grosso que a gente vai encontrar nos pacientes de emergência. A outra possibilidade aqui, que também não é incomum, é até
frequente que a gente vê são os quadros pós-renais. Quais são eles? Né? Basicamente, o que é o quadro pós-renal? Basicamente é obstrução. Então, qualquer obstrução, né? Obstrução ali da saída do xixi vai fazer com que a gente tenha uma lesão renal. Então vai ter um acúmulo retrógrado de líquido, o rim vai começar a ficar inchado e aí a gente, assim, não necessariamente inchado, mas enfim, vai ter um acúmulo, vai ter hidronefrose e tudo, e aí o rim para de funcionar adequadamente por esse acúmulo retrógrado de líquido. E aí, como exemplo que a gente tem de obstrução, a gente tem o prostatismo, por exemplo, próstata, neoplasia prostática, vou colocar benigna aqui, mas pode ser maligna também. Então, prostatismo, uma bexiga neurogênica, por exemplo. Tive recentemente uma paciente que ela deu entrada com um quadro de desorientação, com quadro de dispneia. Ela deu entrada no hospital com esse quadro e durante a evolução dela não emergência não, no hospital, ela começou a piorar da função renal e ela tinha um quadro de diabetes. Era um diabetes, já era uma paciente idosa, uma paciente com diabetes descompensado já de longa data e começou a apresentar uma piora da função renal e parou de eliminar xixi, né? Ela não tinha mais diurese na fralda e às vezes fazia diurese por extravasamento, né? Por transbordamento. Fazia um pouquinho, mas tinha sempre bexigoma. Passava a sonda, ela urinava. Quando a função renal sempre piorando. Quando a gente deixou uma sonda, demora nela, ela melhorou da função renal e aí possivelmente era uma bexiga neurogênica causada por uma descompensação de diabetes que estava fazendo uma pós-renal nessa paciente. Eventualmente a sonda saiu dela, não sei como é que isso aconteceu, mas a sonda saiu sozinha. A paciente começou a urinar e a sonda saiu sozinha. Deixou um dia também sem passar a sonda, a função renal piorou, passou a sonda, melhorou. Então, a bexiga neurogênica é um outro quadro aí de obstrução que a gente tem que leva a uma disfunção renal aguda, né? E assim, como é que o paciente vai chegar? Qual é o quadro clínico que o paciente se apresenta no paciente com a lesão renal aguda? O que a gente vê mais, que é mais comum da gente encontrar, é a congestão, né? Então é aquele paciente que chega congesto, demasiado, é o paciente que chega às vezes com congestão pulmonar, o quadro que ele dá entrada é por causa dessa descompensação respiratória. Então é muito comum a gente encontrar paciente congesto e quando a gente vai ver a função renal é muito ruim. Lógico que existem outras comorbidades associadas, então na grande maioria das vezes o que você vai encontrar vai ser meio que um achado, né? Então você vai avaliar o paciente, você vai solicitar os exames de sangue, vai solicitar a função renal do paciente, e aí nessa hora aí você vai identificar uma função renal muito alterada. Mas não tem um quadro clínico muito específico, às vezes chega por algum outro motivo. Porém, alguns desses quadros aqui, a gente vai ter, às vezes o paciente chega só por uma alteração neurológica, ou só porque ele tem um quadro de inapetência e vômito, e muitas vezes isso aqui pode ser sinal de uremia, né? Então o paciente está com a ureia muito alta, e aí vai levar a inapetência, anorexia, o paciente não quer comer, o paciente começa a ter náusea, vômito, às vezes ele faz alteração neurológica, pode ter flapping, então tudo isso aí pode ser só alteração de uremia, o paciente está urêmico e isso aí ser indicativo de você manejar essa lesão renal dele. Não necessariamente é um paciente que vai chegar com um quadro de lesão renal aguda de poucos dias, poucas horas que ele vai chegar assim. Muitas vezes o paciente chega só com essas alterações aqui. É um paciente renal crônico que já está caminhando para a necessidade de diálise, mas muitas vezes é a única alteração que ele tem. É bem comum você receber na emergência esses pacientes, principalmente em UPAs, é muito comum a gente receber um paciente com a função renal bem alterada, e aí provavelmente é um paciente crônico que vai precisar de uma terapia, provavelmente terapia de substituição renal, mas aí é um paciente que chega só com sinais de uremia. Outra coisa que o paciente que tem a ureia alta também pode apresentar é sangramento, né? Então o paciente pode apresentar HDA, ele pode apresentar qualquer outro sangramento relacionado também ao aumento da ureia. E outra coisa também é a acidose. A acidose aqui porque o rim do paciente ele não consegue compensar e resolver, né, os distúrbios ácido-base e eletrolíticos, então ele vai começar a fazer acidose, vai começar a reter H+, ele não consegue botar H+, para fora e o paciente pode ter uma descompensação relacionada a essa acidose, né? Uma manifestação clínica dessa acidose basicamente é a taquipneia, né?
porque ele vai tentar lavar o CO2 para tentar baixar esse ácido aí do organismo do paciente. Então ele vai tentar fazer taquipneia para melhorar essa acidose. Então vê que é um quadro clínico inespecífico. Dificilmente vai chegar um paciente para você dizendo: doutor, estou aqui, doutor, doutora, cheguei porque eu acho que meu rim parou de funcionar. Eu estou urinando pouco, estou urinando pouco. Assim, é difícil, né? Alguns pacientes referem essa questão da urina, mas até essa quantificação da diurese aí é um pouco imprecisa. E aí beleza, né? Eu vi o paciente, eu solicitei os exames, vi que ele tinha alteração na função renal. Como é que eu classifico? Se é um paciente que eu já acompanho, né? Então um paciente que eu já tenho uma creatinina prévia dele, ou um paciente que eu estou acompanhando há alguns dias e eu vi que os primeiros exames a função renal estava normal, ele teve uma alteração, eu consigo aplicar aqui essa classificação do CADIGO, né? A classificação meio antiga, a classificação de 2012, mas é o que a gente usa até hoje, né? Foi adaptada desde alguns anos antes disso, mas foi adaptada, foi sendo adaptada, mas é o que a gente termina usando até hoje. A gente vai ter classificação como o estágio 1, 2 e 3, né, do paciente com lesão renal aguda. Agora, para isso a gente precisa conhecer a creatinina do paciente. Então, conhecendo a creatinina do paciente, se o paciente ele subiu 0,3 de creatinina em até 48 horas, ou se esse paciente ele subiu até 1,5 vezes a creatinina basal dele, certo? Ou se esse paciente teve uma diminuição do débito urinário de 0,5 ml por quilo hora em até 6 horas. Beleza? Esse paciente aqui a gente vai classificar como 1, né? É o paciente com estágio 1. É o paciente que tem um aumento de 0,3, aqui eu vou até botar de preto, porque às vezes não fica bom de ver no vídeo. 0,3 de creatinina, 1,5 vezes a creatinina basal, ou uma diminuição do débito urinário. Esses critérios aqui já são suficientes para a gente dizer que o paciente tem lesão renal aguda. Ele precisa pelo menos preencher esses critérios aqui para a gente dizer que o paciente tem lesão renal aguda. Então, subiu 0,3 de creatinina, por exemplo, paciente de um dia para o outro, você solicitou o exame, o paciente foi admitido de noite, e aí o paciente chegou, tem uma creatinina de 0,9, quando você recebeu o plantão, que você recebeu os exames que foram coletados de manhã, o paciente estava com a creatinina de 1,5. Esse paciente aqui você já pode dizer que ele tem a lesão renal aguda estágio 1. Porque você tem uma creatinina ali da entrada dele de 0,9 e agora ele tem uma creatinina de 1,5, né? Então ele tem um aumento maior do que 0,3 na creatinina basal dele em menos de 48 horas. Já se esse paciente, então você está considerando aí, por exemplo, essa primeira dosagem de creatinina dele como a basal, né? Então, se você está vendo isso aí, teve essa alteração. A gente tem também o estágio 2. Como é que é o estágio 2? Aqui né, é 1,5, né? Mas esse 1,5 pode ir até a 1,9 aqui. De 1,5 a 1,9 vezes. Por quê? Se aumentar de 2,0 vezes a 2,9 vezes a creatinina basal, a gente já chama de estágio 2. Ou se o paciente passar mais tempo com a diminuição do débito urinário. Se passar quilo hora até 12 horas. Então, esse paciente aqui que passou ali pelo menos 12 horas com a diminuição do débito, ou dobrou a creatinina dele, e dobrou até quase triplicou, a gente chama de estágio 2. Já o paciente que aumenta a creatinina mais do que 3 vezes da creatinina basal, ou a creatinina dele é maior do que 4, ou é o paciente que está com 0,3 ml quilo hora de débito urinário, ou anúrico, ou em hemodiálise, né? A gente chama de estágio 3.
é o paciente que tem uma classificação mais, uma lesão renal aguda grave. Então esse paciente aqui é o paciente mais grave, esse paciente aqui é um paciente mais tranquilo, é um paciente que precisa ficar atento, precisa ficar de olho nele e aí tomar medidas também para evitar que esse paciente piore. A gente vai ver direitinho o que é que a gente pode fazer. Aqui eu deixei aqui marcado o ultrassom para não me esquecer de falar para vocês que nessa hora aqui, por exemplo, eu não tenho a creatinina desse paciente, né? Eu não sei quanto é que era a creatinina basal dele. Se eu tiver disponível um ultrassom no meu serviço e alguém puder fazer ele para mim, né? Se o paciente ele tem um aumento da ecogenicidade no ultrassom, mais uma diminuição do volume do rim, eu posso considerar esse paciente aqui como uma DRC, certo? Esse paciente que ele tem um rim diminuído, com aumento da ecogenicidade, eu posso considerar ele como DRC. Então isso vai me ajudar a eu avaliar se essa creatinina dele, por exemplo, o paciente com creatinina tinha 1,6 de creatinina, se essa creatinina dele é a basal dele ou se é porque ele piorou muito, né? Então eu já suspeito que essa creatinina aí de 1,6 provavelmente é a basal dele, então eu vou precisar de um novo exame, não fico tão assustado assim, apesar de ter que ficar ligado, né? Então se o paciente tivesse só a ecogenicidade aumentada, ele pode ser ainda uma lesão renal aguda, só isso aqui, só a ecogenicidade aumentada determina que não ajuda tanto, mas se tiver um volume reduzido, a gente já consegue dizer que o paciente ele tem provavelmente uma doença renal crônica, então a gente pode ficar um pouco mais tranquilo, mas apesar de tudo ainda ficar atento. Então lembrando dessa classificação, subiu 0,3 de creatinina, já considera como lesão renal aguda, subiu, dobrou a creatinina basal, então o paciente já está acompanhando alguns dias no hospital, então dobrou a creatinina estágio 2 e triplicou a creatinina estágio 3, é o paciente que está mais grave. E aqui, né, eu identifiquei que o paciente tem uma lesão renal, beleza. O paciente chegou, a creatinina aumentou muito do basal, o paciente deu entrada na emergência, tem a creatinina de 0,9, agora está com 2 de creatinina, né? Então dobrou a creatinina, já tem estágio 2. Aí eu preciso saber, essa lesão dele, ela é pré-renal ou ela é renal? Ela é uma pré... A gente viu que 60% está aqui, 60% está nesses aqui, né? 60% ela é pré-renal ou necrose tubular aguda. Então a gente tem que procurar causas disso aqui, porque assim, causas de pós-renal muitas vezes vão ser óbvias, né? O paciente tem doença de próstata, o paciente que não está urinando, então você vai identificar rápido. Se você quer saber se ela é pré-renal ou ela é intrínseca, qualquer que a gente precisa fazer. A gente tem 4 coisas que a gente pode usar que vão ajudar a esclarecer isso aí. Se essa lesão ela é pré-renal ou se ela é uma lesão intrínseca. Então vamos lá. Qual é a primeira? A osmolaridade urinária. Ah, mas eu não tenho esse exame aqui no meu serviço, né? Eu trabalho aqui no interior, eu não tenho como medir a osmolaridade urinária do paciente. O pessoal não vê. O máximo que a gente vê é um sumário de urina. Beleza. Se você pegar o sumário de urina, isso aqui é extremamente off-label, viu? Se você pegar o sumário de urina, você vai ver lá a densidade, por exemplo, densidade do 1010. Se você pegar esse valor aqui e multiplicar por 40, você vai ter uma estimativa da osmolaridade da urina do paciente. E aí, você faz essa continha aí, você vai ter uma estimativa e você vai ter uma noção, né, de como é que está essa osmolaridade. E como é que eu diferencio? Como é que eu sei que é uma ou que é outra só pela osmolaridade? Bom, o que é que significa essa osmolaridade, né? A osmolaridade é basicamente a concentração da urina. Então, eu posso ter uma urina concentrada ou uma urina diluída, beleza? Então, em uma delas eu vou ter uma osmolaridade ali maior do que 500 e na outra eu vou ter uma osmolaridade ali de 250, 350. Beleza. Então, o que é que isso aqui significa? Uma osmolaridade mais alta significa que eu consigo concentrar a urina. Uma osmolaridade mais baixa significa que eu não estou concentrando a urina. E o que é que isso quer dizer? Por exemplo, o rim que está normal. O rim que está chegando pouco volume nele. O que é que ele faz? Um mecanismo que a gente tem fisiológico para compensar a hipovolemia é retenção de líquido para poder manter volume, né? Ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona e na ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona a gente retém sódio, retém água e consequentemente retendo sódio e água, imagine o que vai acontecer com o xixi. Ele vai ficar
concentrada. Então, o paciente que ele tem uma lesão renal, pré-renal, ele vai concentrar a urina. Ele tem um rim que funciona bem, ele só não está chegando sangue. E ele, um mecanismo fisiológico de defesa dele, ele vai tentar concentrar a urina, para retendo o líquido, concentra a urina para que ele mantenha a volemia e compense esse quadro. Por isso, a osmolaridade vai estar alta. Já no paciente que tem uma necrose tubular aguda, né, o paciente tem NTA, ele não consegue concentrar a urina, mesmo que o rim precise, por ele ter, por exemplo, desenvolvido a NTA por causa de um quadro de hipovolemia, ele não vai conseguir. Por quê? Porque o néfron dele está sofrido, né? Ele começou a ter morte dos néfrons, ele começou a ter lesão celular, e esse néfron sofrido não consegue concentrar a urina. Logo, quando ele não consegue concentrar a urina, a osmolaridade baixa. É uma urina menos concentrada. Beleza? Espero que dê para ter entendido. O néfron que não funciona bem, não concentra a urina, logo a osmolaridade vai ser baixa. O mesmo racional a gente usa para ver o segundo ponto aqui, que a gente vai ter a fração excretada de sódio na urina, ou o sódio, né? Ou simplesmente o sódio excretado na urina aqui. Bom, como eu estava dizendo, na NTA o néfron está sofrido, o néfron não está funcionando 100%, ele tem lesão celular. Então a gente não vai conseguir, não vai ter as funcionalidades do néfron. Logo, a fração excretada de sódio na urina do paciente com NTA, ela vai ser aumentada. Por quê? Porque eu não consigo reabsorver sódio e água para manter, para compensar uma hipovolemia, por exemplo. Eu não consigo absorver sódio. Então, na NTA, aqui em preto, na NTA, a fração excretada de sódio vai ser maior do que 2%, se você for fazer a continha lá, que é uma continha sódio urinário vezes a creatinina sérica sobre o sódio sérico vezes a creatinina urinária multiplicado por 100 vai ter uma porcentagem. Dificilmente você vai ter isso aqui. Ou então ele vai ter um sódio ali maior do que 40 mEq por litro. Isso aqui você pode até conseguir, até um pouco mais fácil você conseguir. É mais fácil conseguir isso aqui do que isso aqui. Então você vai ter a 40 mEq por litro ali na NTA. Então, por quê? Porque o néfron do paciente não consegue reabsorver sódio, não consegue reabsorver o sódio direito. Então, sobe o sódio excretado na urina. E no quadro de pré-renal, como é que vai estar? Como é que vai estar na pré-renal? Na pré-renal, a gente vai ter uma fração excretada de sódio baixa, porque está chegando pouco volume, ativa sistema renina, angiotensina, aldosterona, eu tenho que compensar isso aí absorvendo sódio e água, então a fração excretada é baixa e o sódio ele vai ser menor do que 20 mEq por litro. Então isso aqui é outra forma de você diferenciar se o paciente tem uma pré-renal ou uma renal. Lembrando que, já que a gente está falando de sódio, a gente vai ter aqui interferência de diuréticos. Então se o paciente usa diurético aqui, acabou aqui a lógica, né? Então o paciente faz o furosemida, hidrofluorotiazida, vai desandar um pouquinho esse raciocínio aqui. Então ficar atento a isso aí, ficar ligado que você não vai conseguir usar essa fração excretada e o sódio urinário quando o paciente faz uso diurético. Qual o próximo? A gente viu aqui a osmolaridade, que a gente vê na densidade, né? Se você não tiver como medir a osmolaridade urinária. A gente vê aqui a fração excretada de sódio, né? Para a gente diferenciar um do outro. Qual é o próximo? A gente tem aqui, o próximo são cilindros. A mesma lógica, o mesmo racional. Na lesão renal aguda pré-renal, o rim tá bom. O rim tá beleza, o rim funciona, ele tá 100%, fisiologicamente ele tá ok. Então ele não vai ter nenhum cilindro diferente, beleza? Nos sedimentos do sumário de urina não vai ter nada diferente, é só o cilindro aqui hialino. Então, na pré-renal, o cilindro é hialino. Beleza? Já no paciente com NTA, lembra que a gente tem um néfron que sofreu, né? Um néfron que teve lesão. Então,
nesse quadro aqui, a gente vai ter um néfron que ele está disfuncional. Então, ele não filtra direito. Ele deixa passar a coisa, ele deixa passar mais coisa do que ele deveria. Então, aqui pode aparecer, lógico que aqui não só da MTA, né? Outras lesões intrínsecas a gente vai ver também. Por exemplo, o paciente com glomerulonefrite, ele pode ter hematura, pode ter cilindro hemático, né? Por exemplo. O paciente aqui com NTA particularmente, ele vai ter cilindro granuloso. Porque não vai ter somente a proteína de Thames-Hossford, né? Não vai ter só a proteína de Thames-Hossford, que é, ela recobre ali o néfron. Ele não vai ter, para ser o cilindro hialino, vai se ligar ao leucócito nessa proteína e vai formar o cilindro granuloso, beleza? Então isso aqui também é uma forma da gente diferenciar. Então se tiver cilindro hemático, se tiver cilindro granuloso nos sedimentos, a gente pode pensar ali se é um paciente que tem pré-renal ou necrose tubular aguda. Uma outra dica, e essa aqui talvez o que a gente vai ter mais disponível na prática clínica da gente, é a relação ureia-creatinina. Nos pacientes que têm lesão pré-renal, essa relação ela é maior do que 40, é uma relação que ela está alta. E nos pacientes que têm NTA, essa relação ela vai estar baixa, ela vai estar menor, às vezes menor do que 10, né? Por quê? Qual é o racional disso aqui? No paciente que ele tem pré-renal, lembra, ativa sistema renina, angiotensina, aldosterona, tenta reter sódio e água para compensar a volemia. E nessa tentativa de compensar a volemia, na hora de reabsorver sódio e água, ele vem ureia junto. Logo, a ureia do paciente com pré-renal, ela sobe mais do que a creatinina. Entendeu? Proporcionalmente ela sobe mais. Então, essa relação, ela desanda um pouco. Ela fica com essa relação aí maior do que 40. Beleza? Então, esse é o racional. No paciente tem pré-renal, ele tenta reabsorver água, né, e sódio, e junto ele também, nessa tentativa de reabsorver água, ele também reabsorve ureia para compensar essa volemia e essa relação aumenta. Então, isso aqui a gente vai poder usar, esse aqui também a gente vai ter mais disponível, até porque a gente tem ureia e creatinina. O que é que pega aqui nessa relação, né? Então, patologias e quadros que alterem um ou outro, né? Por exemplo, o paciente hepatopato, o paciente DHC aqui, ele vai atrapalhar a gente nessa avaliação, né? Ou o paciente que ele é caquético, né? O paciente que ele tá só aquele paciente que é só o caquinho, aquele paciente magricelo, paciente muito consumido, ele vai ter uma creatinina baixa, né? O paciente caquético, o paciente com pouca massa muscular, ele vai ter uma creatinina baixa, porque a creatinina está relacionada a essa questão da massa muscular. Então, isso aqui vai atrapalhar um pouquinho a nossa avaliação. Então, assim, a gente tem todas essas possibilidades aqui, cada um tem um fator que atrapalha, né? Mas a gente pode lançar a mão aqui de avaliar a osmolaridade com sumário de urina, olhar os cilindros, a relação ureia-creatinina, e a gente tem uma noção melhor se esse paciente está fazendo uma pré-renal ou uma necrose tubular aguda. E a outra coisa que a gente vai fazer, que ajuda a gente a diferenciar, tem a ver com o tratamento, né? Eu vou falar um pouquinho agora. Por quê? Agora chegou nessa fase, né? O que é que eu faço? Identifiquei o que, é que o paciente tem uma noção se o paciente tem pré-renal, renal, pós-renal, e aí o que é que eu vou fazer? Vamos começar aqui com a pós-renal. Pós-renal, como é uma obstrução, basicamente o que você precisa fazer é resolver a obstrução. Resolver a obstrução, está resolvido aí o problema do paciente com pós-renal. É o paciente que tem uma litíase, é um paciente que fez um cálculo, estava descendo lá pela uretra, impactou, é o paciente que tem um cálculo em ureter impactado, bilateral, né? Deu esse azar aí. O paciente que tá com cálculo impactado bilateral ou unilateral e teve só uma piora discreta da função renal, resolveu essa obstrução aqui, beleza, acabou-se, acabou a pós-renal do paciente. Vamos aqui para pré-renal ou renal, que são os termos que a gente encontra mais. Pré-renal ou necrose tubular aguda, o que eu vou fazer? Se o paciente, importante aqui, se o paciente tolera, se ele tolera volume, se ele tolera volume, a gente faz volume e a gente diferencia também se ela é pré-renal ou intrínseca.
Se o paciente ele tem uma lesão pré-renal, você fez volume, ele vai melhorar. Se ele não melhorar, então possivelmente ele tem uma lesão intrínseca. Então ficar ligado nisso aí. Padrão ouro para a gente diferenciar pré-renal de renal é volume. Porque pré-renal a gente basicamente tem um paciente que ele não perfunde bem o rim, né? Então volume é o principal aqui que a gente vai precisar fazer basicamente na pré-renal. Se é um paciente que está séptico, por exemplo, a gente vai precisar compensar a hemodinâmica dele, às vezes com droga vasoativa, tudo isso, para poder melhorar essa questão de perfusão. Às vezes a gente tem um paciente que ele está congesto, congesto demais, né? Um paciente com IC, o paciente hepatopata. Então, o mecanismo da pré-renal desses pacientes é um pouquinho diferente. Às vezes é um paciente que ele tem baixo débito cardíaco, então você vai precisar resolver o baixo débito. O paciente que é hepatopata, ele não tem ele tem um volume efetivo baixo, né? Ele não tem sangue circulando dentro do vaso, o sangue dele está todo no terceiro espaço. Então a gente vai tentar lançar mão de artifícios aí para resolver isso aí. Mas basicamente você vai tentar resolver a questão da perfusão, né? Da perfusão renal. Tentar resolver essa perfusão renal. Outro quadro importante assim dos pacientes que estão mais congestos, às vezes o rim do paciente está sofrido, principalmente no paciente que ele tem IC, é o paciente que ele está muito congesto, ele tem uma congestão muito grande e impede uma filtração adequada do rim, né? Porque ele tem um rim congesto, como se ele tivesse com um rim congesto. Então, às vezes, faz diurético nesses pacientes e ele melhora. Às vezes é um quadro que você melhora com diurético, né? Então, tem que ficar ligado nisso aí. Particularmente é mais na condução do paciente com IC, então não vou detalhar tanto, mas ficar atento que o que você vai ter que resolver no quadro da pré-renal é a perfusão. Já nos pacientes que têm injúria intrínseca renal, o que, é que você vai precisar fazer? A gente viu que o que é que causa, basicamente, são quadros tóxicos para o rim do paciente. Então, aqui a gente vai tentar resolver essa questão da toxicidade, a gente vai tentar suspender a droga, né? Por exemplo, se o paciente está fazendo vanco, o paciente está fazendo algum aminoglicosídeo, e aí a gente começou a piorar a função renal do paciente, a gente precisa resolver. Lógico que a gente vai pesar se vale mais a pena o paciente manter um antibiótico ou suspender um antibiótico por causa da função renal, a gente vai acompanhando isso aí, mas o ideal é suspender a droga que está causando isso aí. O paciente que fez, por exemplo, o paciente fez contraste, né? Fazer hidratação, fazer o preparo, dependendo do protocolo do serviço. Enfim, no quadro que é intrínseco, você vai ter que resolver essa questão do que está causando a lesão. Se é um tóxico, se é uma droga, se é por rabdomiólise, se é por ácido úrico, o que quer que seja, você vai ter que resolver o que está causando essa lesão. E especificamente isso aí vai variar de acordo com o quadro clínico do paciente. Deixa aqui um destaque aqui para a furosemida, né? Porque a gente pode usar a furosemida no paciente que está congesto. A gente vai ter alguns quadros do paciente que ele vai ter uma lesão pré-renal, porque ele é IC, está descompensado. E a gente pode usar essa furosemida aqui no quadro de congestão. Agora, importante a gente destacar aqui que o rim, ele não é um carro velho que a gente faz ele pegar no tranco. Então, essa história de você fazer estímulo diurético com furosemida, né? Vou fazer uma furosemida aqui para ver se o paciente urina e melhora da função renal. Ou então, você tá pensando, como se fosse assim, vou fazer uma RCP aqui do rim, né? Vou fazer uma furosemida no paciente para ver se o rim dele ele anda. Né? Isso se o paciente não tiver congesto, se o paciente não tiver congestão, furosemida não melhora a função renal do paciente. Então, o paciente que está com função renal ruim, o paciente que está internado, que está com a função renal ruim, e você faz a furosemida sem estar congesto, você não está fazendo nada para ele, você está talvez tratando você, mas o paciente mesmo não muda o desfecho dele. Isso aí não muda a mortalidade, não muda se ele, quantas vezes o paciente vai para diálise, a porcentagem de vezes que ele vai para diálise, não muda o tempo de internamento dele, não muda nada. Não altera nada você fazer furosemida no paciente que não está congesto.
Então, essa história de estímulo diurético é um conceito que a gente tem, que muitas pessoas repetem, mas que não é um conceito que é correto, né? Não é um conceito que ele é fisiopatologicamente correto. Eu sempre tive fiquei sempre com esse questionamento, né? E porque eu nunca entendi essa história de você fazer a furosemida para o rim andar mais e pegar, né? Então, assim, não funciona. Isso aqui não funciona. Se você for procurar, se estiver duvidando de mim, pode procurar se fazer furosemida no paciente com função renal alterada que não está congesto, se funciona, né? Então, queria destacar isso aqui. Furosemida é o paciente que tem excesso de volume, é o paciente está hipervolêmico, é o paciente que tá fazendo lesão renal porque ele está congesto. Ou o paciente que ele tem uma lesão renal e está com crédito, né? O paciente está fazendo congestão pulmonar. Então, nesse quadro aí, você pode tratar ele como um sintomático do quadro clínico do paciente. Para dizer que o rim dele vai melhorar porque você fez ele pegar no tranco, isso aí não existe. Depois disso aqui, né, eu dei uma estabilizada no paciente, melhorei a perfusão dele, ou suspendi a droga que ele estava usando, ou fiz tratamento para compensar um quadro de rabdomiólise, por exemplo. E aí, mesmo assim, o paciente não melhorou. Quando é que eu vou indicar hemodiálise? Para quem gosta de mnemônico, né, sobre a indicação de hemodiálise, tem o A, E, I, O, U. O que é o A, I, O, U? A de acidose refratária. E eletrólitos, particularmente hipercalemia refratária. E intoxicação por drogas dialisáveis. Vai saber se o paciente fez uso de alguma droga, o paciente está intoxicado por alguma droga que você consegue tirar na diálise, é uma indicação de diálise. O de overload ou, traduzindo, congestão. E U de uremia. Então, esse paciente, lembrar aqui também que essa congestão ela tem que ser refratária. Então, esse paciente que chega lá com acidose que você não conseguiu resolver, né? O paciente chegou, você tentou manter o pH dele ali mais estável, mesmo assim o paciente não melhorou, você pode indicar, pedir a ajuda do colega do nefro, né? Para ele dialisar esse paciente. Então, uma acidose refratária que não melhorou. Lembrar que é uma acidose que você não vai conseguir resolver rápido, ou uma acidose de um quadro clínico, por exemplo, um paciente séptico, um paciente que está infectado, um paciente muito grave com relação a essa questão da acidose. Você precisa chamar o nefro para poder dialisar nesses quadros aí que você não vai conseguir resolver. Porque a fisiologia do paciente vai embora quando o paciente está acidótico, né? Droga vasoativa funciona menos, situação inflamatória também. Então, a fisiologia do paciente desanda. Então, você tem que compensar essa acidose. Lógico que você vai manter ele estável, né? Tentar manter esse pH desse paciente aqui próximo de 7,2, né? Maior do que 7,2. Tentar manter o bicarbonato dele entre 20 e 22, até que você consiga dialisar o paciente, né? Tentar manter essas metas aqui nesse paciente com acidose para até compensar o quadro clínico dele. Questão do eletrólito, né? Hipercalemia refratária. Lembrar, refratária, você tem que tentar as outras medidas, tentar compensar a calemia desse paciente com as medidas que a gente já viu em outras aulas aqui, né? Tentar compensar a calemia desse paciente para depois, se você não conseguir, o paciente continuar com descompensação, o paciente continua com alteração eletrocardiográfica, você baixou um pouquinho, daqui a pouco o paciente sobe de novo, ou o paciente ele tem um quadro clínico que você espera que o potássio dele suba mais, o paciente que ele tem uma rabdomiólise, por exemplo, paciente vítima de trauma, o potássio dele vai subindo, apesar das medidas que você faça, esse paciente também vai ter indicação de diálise, né? Então, paciente com hipercalemia refratária,
chama o nefro também. Intoxicação, né? Intoxicação por droga que você consegue dialisar. Congestão que você não conseguiu resolver, ou seja, o paciente que você fez diurético, o paciente que fez congestão, o paciente que chegou com edema agudo de pulmão, você fez as medidas para edema agudo de pulmão, o paciente deu uma melhorada, daqui a pouco o paciente faz outro edema agudo de pulmão, a função renal dele vai embora, você faz diurético, ele não urina, o paciente está anúrico, você não consegue fazer diurético. Lembrar que furosemida só funciona se o paciente fizer xixi, então você não consegue, você fica meio de mãos amarradas, né? O paciente está hipervolêmico, o paciente está descompensando por hipervolemia, e você não consegue resolver isso aí porque o paciente não urina. Então, esse é o paciente também que você vai chamar o nefro para dialisar. E o paciente com uremia. Lembrar que os sintomas de uremia são inespecíficos, então muitas vezes se o paciente só tem a uremia, nem fica assim uma coisa tão forte para você solicitar uma avaliação, assim, solicitar uma avaliação não, solicitar que dialise, né? A avaliação ali vai ter que ter. Mas, por vezes, é o suficiente para dialisar esses pacientes também, porque é um quadro clínico que causa bastante desconforto, o paciente às vezes fica desorientado, o paciente pode ficar taquipneico, enfim, as descompensações que a uremia pode trazer. Então, esses aqui são é, as indicações absolutas de dialisar o paciente, né? Acidose refratária, hipercalemia refratária, intoxicação por droga dialisável, congestão volêmica, né, refratária e uremia, beleza? Qualquer uma dessas 5 aqui você pode chamar um nefro para ele dar uma avaliada e ele vai definir se vai dialisar ou não. Lembrando que você vai ter sempre que compensar primeiro, né? Então, o paciente chegou com a função renal descompensada, você não chama logo o colega nefro para ele resolver, não. Você começa a resolver, você começa a tentar resolver perfusão renal do paciente, solicita os exames, avalia, vê se é pré-renal, se é pré-renal, se é renal, o que você pode fazer para compensar, faz uma prova volêmica, se o paciente tolera, se o paciente não tolera, está congesto, faz uma furosemida, vê se resolve da congestão, vê se você vai conseguir compensar isso aí, até que chega para poder ser avaliado pelo nefro, ver se ele tem indicação de dialisar ou não. Beleza? E era isso que eu queria falar com vocês sobre lesão renal aguda. Espero que tenha ficado claro aí, principalmente a questão da diferenciação de pré-renal para renal. A questão do tratamento também, que a gente tem que focar em resolver a perfusão renal do paciente no quadro da pré-renal. Se o paciente está congesto, a gente pode fazer furosemida. Se o paciente não está congesto, furosemida não faz o rim pegar no tranco. Furosemida não é a RCP do rim, não é uma massagem do rim para você fazer ele funcionar, né? Se o paciente está tendo uma lesão intrínseca, ele vê o que é está causando essa lesão para a gente poder suspender, e as indicações da diálise. Eu acho que isso aqui é o mais importante assim para ficar dessa aula, né? As indicações da diálise, acidose refratária, eletrólito com hipercalemia refratária. Algumas literaturas colocam assim acima, maior do que 6,5 para você dialisar, ou então maior do que 5,5 com expectativa de subir mais, né? Então, enfim, tem essas duas metas aí. Não necessariamente, a gente viu lá na aula de hipercalemia que esse potássio aí maior do que 6,5, nem sempre ele aumenta tanto o risco do paciente ter alguma arritmia, mas são indicações da literatura. Então, intoxicação, congestão também refratária e uremia. Beleza? Valeu!